Fala galera, mais um Primecast, mais um episódio onde tem Prime, tem história, bem-vindos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje o estúdio tá cheio, literalmente. Está. Tô aqui com o Saulo e com Henrique Saraiva de Limeira. Ele. Muito bem-vindo, tio Henrique. Que prazer te receber aqui. E agradecer, né, a presença dele aqui. O tempo, a gente sabe que o tempo nesse mercado nosso é um pouco escasso. Não é? Obrigado pelo seu tempo. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite, viu, o Giba, o Saulo. Obrigado mesmo pelo convite para a gente estar aqui contando um pouco da nossa história, contar para o pessoal como que é o começo, né? Como que foi toda a trajetória, que eu acho que é muito importante. Isso aí. E tem história, né? Tem um pouquinho, né? Mas vamos começar do fim, Henrique. Como é que tá Primeiro se apresenta pra galera, fala um pouquinho quem você é e em seguida, já emendado, fala assim, como é que tá hoje? Eu queria saber de você, assim, como é que você avalia o seu momento? No geral, assim, como no negócio, como pessoa, como é que você tá hoje? Bom, eu sou daqui de Tutaba, fui nascido e criado aqui, tenho muito orgulho de ser tijucano, amo muito essa cidade. Saí daqui com um sonho, fui para Limeira para empreender, para buscar novos ares, né, para tentar algo novo e desbravar, né? Foi basicamente isso que eu fiz, que eu tentei fazer e que eu faço até hoje. Então, hoje, como que é o Henrique? O Henrique hoje, ele é um empresário, ele saiu daqui um jovem, um adolescente, né? A gente fala que a gente foi criado muito numa bolha, e de fato nós fomos. E saí daqui justamente para galgar uma trajetória de empreendedorismo, de inovação, de buscar melhorias, de buscar crescer, e foi isso que eu consegui. Hoje eu me vejo um homem de responsabilidades, um homem que possui um negócio, que tem tarefas, que tem deveres, enfim, hoje eu me vejo bem completo nesse sentido. E que tem uma estrutura diferente da que tinha antes, um padrão. Exato. A gente hoje tem uma estrutura diferente, a gente tem uma mentalidade diferente, então foi um crescimento muito significativo, tanto para o Henrique, pessoalmente falando, quanto o Henrique, assessor de crédito, o Henrique da Prime, como o pessoal lá de Limeira fala. Então, um crescimento bem significativo. Eu acho isso interessante porque uma das coisas que a gente entende que a Prime nasceu para fazer na vida das pessoas é exatamente esse processo, né? Não só de produzir uma oportunidade de negócio, obviamente que o negócio é o alvo, assim, é o carro-chefe, mas se o negócio não produzir exatamente o que nós estamos vendo o Henrique dizer, parece que perde um pouco o sentido, Com certeza. né? Então é importante trazer essa visão de que o Henrique sai de Tuiutaba, e daqui a pouco nós vamos falar sobre essas histórias, mas você sai de Tuiutaba numa realidade não só financeira, material, mas uma realidade pessoal, existencial. E hoje, quantos anos depois, Henrique? Já tem 4 anos. Eu fui para Limeira em fevereiro de 2021. Foi ali durante a pandemia que eu fui. E tô lá desde então. Hoje a gente já tem uma marca dentro do mercado. O pessoal já conhece, já me conhece, né? Sabe como nós trabalhamos, sabe a nossa metodologia. Então foram 4 anos aí de muito trabalho, muito sofrimento e também, lógico, muito objetivo alcançado, é muito prazeroso quando a gente relembra a história como a gente começou. Então é muito gratificante. E esse bate-papo aqui, quando vocês me fizeram o convite, eu fiquei muito orgulhoso do convite para poder vir e contar um pouco, que eu acho que é bem importante. Que bom. E então, assim, vamos entender um pouco a sua trajetória. Quem era o Henrique antes da Prime? O que ele fazia? Bom, eu formei em Direito aqui na UENG, aqui em Tutaba, em 2018. No nono semestre eu já passei na OAB, e aí já falei assim, vou estudar para concurso. Né? Aquele velho dilema que todo estudante de Direito chega na faculdade, você é juiz no primeiro ano.
Aí no segundo ano ele falou assim, não, você é promotor. No terceiro ano, não, você é delegado. Aí no quarto ano ele só quer passar na OAB, no último ano ele só quer formar, acabar com aquilo. Então, aí logo quando eu passei na OAB, eu pensei, vou estudar para concurso, vou focar mais nos estudos. E aí formei Você formou quando? em 2018. 2018. No fim de 2018. E aí comecei a estudar em 2019, deu 3 meses de cursinho preparatório para concurso, eu falei, não, isso aqui não é para mim, porque aí eu sentava para assistir aula, era cursinho online, aí passava um mosquito, eu já perdi a atenção, e aí já falei, isso aqui não é para mim não, vou começar a advogar. E aí eu conversei com um amigo meu, que é daqui de Tutaba também, que ele é advogado. Aí a gente conversando, falou, não, vamos trabalhar junto, vamos lá pro escritório, o pai dele tem um escritório de advocacia aqui, vamos lá comigo, e não sei o quê. Eu falei, então vamos. E aí comecei lá com ele, e aquele negócio, no mercado a gente sempre tem que estar se especializando, tem que estar estudando. E aí eu logo fiz uma pós-graduação em processo civil e fiz uma especialização em planejamento sucessório, para a pessoa poder planejar o inventário, fugir um pouco de inventário, dar uma melhoria em tributação, e aí fiz esse curso e tentei conversar, tentei vender esse serviço, né, esse planejamento sucessório para os meus conhecidos, porque os pais dos meus amigos, eles têm algum patrimônio, e aí eu falei, cara, isso é importante para o pessoal poder... Isso é muito comum hoje, né? Assim, nos grandes centros. Exatamente. Né? Acontece. E aí eu falei, velho, vou conversar com... Vou pôr esse produto. Vou pôr esse produto, vou conversar com os pais dos meus amigos. E aí os pais mais próximos, né? Eu comecei a conversar, tem isso aqui, a gente consegue planejar um inventário e coisa, a gente vai reduzir tributos, enfim. Expliquei o que era o produto em si, o produto jurídico. Uhum. E aí o pessoal falava assim, não, Henrique, quanto é que eu vou gastar nisso aí? Com isso aí eu invisto aqui, eu faço aquilo lá. Não, tô pensando em morrer. a hora que eu morrer, esse povo que se vire, sabe? A mentalidade um pouco limitada. Sim. E aí eu fiquei 1 ano advogando, aí peguei certas causas, e aí na luta ali jurídica, que não é fácil. E aí eu conheci o Vitor. O Vitor, ele me ligou um dia, ele falou assim... Ele me chama de... pessoal, é um dos fundadores da empresa. Tá? Conheço. E o Vitor... O Vitor me chama de meu peixe. Eu comecei chamando ele de meu peixe, ele me chama de meu peixe. Aí ele me ligou um dia, meu peixe, tem um inventário aqui pra você fazer. E era no fim de 2020, uma coisa assim. Eu falei, opa, inventário é bom e tal, vou lá saber, né? E aí fui correndo pra lá. Cheguei lá, falei, e aí, que aconteceu, né? Me passa um pouco do caso. Aí tava ele e o Zé Breno na sala. Que dupla. Que dupla. Aí ele falou, não, cara, ninguém faleceu, não tem inventário coisa nenhuma, não. Eu e o Zé Breno, a gente já tá conversando tem tempo, a gente conhece você, a gente sabe do seu potencial, a gente sabe das suas qualidades e também dos seus defeitos, e a gente quer fazer o convite para você, a gente precisa de pessoas iguais a você dentro da Prime. Então a gente tá fazendo o convite para você poder montar sua unidade, abrir sua unidade. Isso foi depois de 1 ano advogando. Advogando. Tentando advogar, né? Eu tava tentando. E aí eu falei assim, e aí eu tava, pra vocês terem ideia, não tava fácil, né? Começo de carreira de advogado é muito difícil. E aí eu tava 1 ano no escritório, eu tava acho que devendo 10 meses de aluguel da sala, eu não conseguia nem arcar com a sala. E aí, a hora que o Vitor falou, o Zé Breno também, aí eu falei assim, cara, quando é que eu começo? Eu quero entrar nisso logo, me dá uma luz, né? E aí ele falou, não, vamos buscar uma cidade, vamos ver, fomentar melhor, e aí a gente zarpa. Nesse momento, você já tinha uma ideia, pelo menos vaga, assim, do que era Prime, do que era um negócio? Assim, você sabia que o Vitor já estava, vocês tinham uma relação, né? Então meio que você sabia mais ou menos o que era a Prime. Eu sabia muito por alto. Eu sabia muito por alto, até porque eu não queria... Não gostava muito de ficar tocando no assunto, porque eu não sabia até onde eu podia chegar com o Vitor e com o Zé Breno. E aí eu meio que ficava mais escanteado assim, né? E aí quando ele falou, cara, como é que funciona? Me ensina, me explica o que eu preciso estudar para poder aprender, que eu quero fazer isso também, né? Que eu via eles.
E eu via o crescimento, não só profissional, mas como pessoas, né? O Vitor e o Zé Breno são pessoas que eu tenho como referência, né? O Vitor, principalmente, é um cara que eu admiro muito, né? Sou muito grato ao Vitor. Então, eu via eles como um espelho mesmo. E aí eu falei, cara, quando é que eu começo? Aí, não, vamos estruturar algumas cidades e tal. Aí foi até algo que você perguntou, como que chegou em Limeira. Ele me mandou uma lista bem simples de algumas cidades do interior de São Paulo. Que ele falou assim, cara, o seu destino é lá. Eu acho que lá você vai dar super bem. E aí tinha lá, acho que Marília, Bauru, Piracicaba, Limeira, Sorocaba. E aí eu fiquei entre Sorocaba, Limeira e Piracicaba. Fiquei entre essas três. Eu pensei, cara, Sorocaba é muito grande. Eu sou criado em Tuiutaba, eu não gosto de cidade muito grande. Eu falei, não vou me dar bem em Sorocaba. Não vou, posso até dar bem profissionalmente, mas eu não vou estar satisfeito. E aí ficou entre Piracicaba e Limeira. E aí eu fiz algumas pesquisas bem breves mesmo, porque eu já estava doido para ir embora. E aí eu vi que lá em Limeira tinha uma grande quantidade de condomínios e o mercado imobiliário é bem aquecido lá. Falei, opa, vamos para lá. E aí fui. Você só visitou Limeira, você não chegou a visitar Piracicaba, não? Foi direto lá. Não, Piracicaba eu fui depois para almoçar, para jantar, conhecer lá o Rio de Piracicaba. Mas não fui direto em Limeira, o Vitor foi comigo. E aí nós fizemos algumas reuniões. Antes de eu ir, eu agendei com alguns corretores, algumas imobiliárias, aí fomos. E aí fomos bem recebidos. O pessoal lá estava um pouco carente na questão de assessoria para crédito mesmo. E aí eu falei, cara, que vai dar certo. Vamos. Limeira. E aí você mirou Limeira. Limeira. Massa. Eu queria entrar aí então para a gente começar a visualizar, tentar mostrar essa trajetória. Dando um highlight nos desafios, naquilo que você enfrentou assim na abertura de mercado. Mas antes, só dizer assim, porque você é uma figura representativa dentro de toda a história Prime, porque você faz parte daquelas expansões em que a Prime selecionava de maneira muito relacional esses associados. Né? O Henrique faz parte daquele início, né? A gente pode dizer assim, de um início pungente da expansão, em que o crivo era mesmo essa simbiose. Então, com quem que a Prime expandia? Com gente que a gente conhecia e que a gente sabia que carregava os mesmos valores e que tinha o potencial. Um case, então, você representa esse case, que para nós é um case assim, de muito sucesso, porque carrega todo esse DNA. Mas isso não impediu que você fosse. Então, vamos pensar. Você fez uma transição de carreira, que hoje está em voga o termo, né? Você fez uma transição, uma baita de uma carreira. Uma tentativa de carreira, né? Mas fez uma transição de carreira, recém-formado e trabalhando como advogado. Faz uma transição de carreira agora e vai para um negócio totalmente novo. Naquela hora, muito desconhecido por você. Já não era tão desconhecido mais, porque a gente já tinha muita coisa para passar de informação. Mas aí você chega numa cidade nova, você mirou, mas aí eu te pergunto, Limeira era tudo o que você esperava, assim, naquele momento? Qual o primeiro impacto? Cheguei em Limeira, comecei a trabalhar, comecei a viver. O que é aquela primeira sensação ali? Foi tenebroso. Foi assustador. Eu nunca tinha tido contato com crédito imobiliário, nunca tinha tido contato com esse tipo de produto. Então, e aí eu fiz uma preparação aqui, né, tinha uma apostila, que acho que foi até o Saulo que me providenciou essa apostila, mas nada se iguala à prática. Né? Então, eu estudei aquela apostila, aprendi o que era saque, o que era price, indexador, todas essas questões. Só que aí, na hora, eu me via, eu estava sozinho. Eu cheguei, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Então, assim, e aí o que é o dia a dia? Eu não sabia. O corretor, quando mandava mensagem, eu falava, só um momento, vou buscar informação. Ligava desesperado pro Vitor, pro Zé Breno, pro Saulo, pro back office, para todo mundo. Eu falava, gente, me ajuda, eu não sei o que responder. E foi dessa maneira, foi bem assustador, porque se abriu um mundo novo e eu
me permitia ao mundo, né? Eu estava me permitindo, eu tinha saído da minha zona de conforto. E aí foi muito assustador, porque os primeiros processos, as primeiras parcerias, como eu cheguei lá em Limeira, ninguém me conhecia, era bater de porta em porta. Então eu fui em praticamente todas as imobiliárias, eu tentei isso. Se eu não fui em todas, eu fui em praticamente todas. Batia na porta, pastinha da Prime, tem um gerente de vendas para poder me receber? Ah, tem. Ah, não tem. Não, quem é você? Aí a gente chegava, tudo bem, meu nome é Henrique, eu sou representante da Prime, a gente trabalha assim, a gente trabalha com crédito imobiliário, vamos dar toda a assessoria, toda a parte burocrática, aquele inicial Uma que boa todos e nós... velha estratégia visita. da visita. E aí o que eu lia como aquilo, né? Eu me via como eu recebendo essa pessoa. Falei, cara, se eu fosse um gerente de vendas numa imobiliária, chegasse um camarada que eu nunca vi na vida, falando que ele trabalha numa empresa que eu nunca ouvi falar, que ele vai tomar conta dos meus processos, é complicado, é uma relação de confiança muito forte. Então, a gente tem que realmente transparecer no primeiro momento. Lógico, a gente chega, primeira leitura é muito fundamental, só que durante o atendimento é que a gente firma essa parceria. Ô Henrique, e deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você falou para nós que você vive num momento difícil, devendo 10 meses de aluguel, né? E é uma curiosidade nossa, assim, acho que todo mundo que passou aqui falou um pouco dessa dificuldade de início, né? Principalmente financeira. A gente conversou aqui no off, você falou que passou algumas dificuldades, assim, queria entender como é que você fez isso, como é que foi esse planejamento, como é que foi os primeiros meses ali, como que você lidou com a situação? Então, eu tinha uma graninha Uhum. reservada, muito pouco, e aí fui abrir meus contatos, né? Uhum. Cara, preciso levantar uma grana, preciso buscar recursos para poder, porque eu sei que o Vitor e o Zé Breno já tinham me passado, ó, os primeiros meses não tem comissão. Você vai ter que galgar e depois 6, 8 meses que vai começar a girar recurso. Uhum. Falei, tá, tem que fomentar quanto? Aí me passaram um valor lá, eu falei, tá, eu tenho tanto, falta o restante. E aí eu tenho um primo que é muito amigo meu, e aí liguei pra ele, falei assim, ô Flávio, cara, você vai ter que me ajudar mais uma vez, que ele sempre me ajuda. E aí ele, não, vou te ajudar e tal, e aí Flávio, obrigado, viu? Muito Valeu, obrigado. Queremos você aqui. E aí levantei um recurso e fui. Só que eu saí de Tutaba com um carro cheio de roupa. Eu não tinha móvel, eu não tinha... Só tinha roupa, né? Roupa e eu. E aí eu morei um ano num apartamento sem móvel. Tinha uma cama que minha mãe me deu. Tinha uma geladeira que 2 tias me deram. Uma máquina de lavar que eu comprei. Aí tinha um fogão do aluguel. Tinha um balcão nesse apartamento e 2 banquetas. E ali eu morei um ano. Então, assim, o começo foi bem difícil. Essas coisas o pessoal não sabe, né? Que a gente luta muito, a gente busca muito e eu passei um pouco apertado esse início, porque até vinha a primeira comissão, se eu não me engano foi 6, 7 meses, então foi um lapso ali que eu tive de 0 entrado, mas eu montei o escritório, fiz o escritório, que era algo que eu queria. Eu falei, eu preciso ter um escritório chamativo, que vá corresponder com o nosso trabalho. Então, desde os primeiros dias, assim, muito rapidamente você já montou um estrutura. Eu preferi mobiliar o escritório do que mobiliar minha casa. E uma curiosidade que eu tenho, eu falo que eu passei uma situação semelhante no Sul. Como é que foi essa... Não entrava e só saía. Tipo assim, como que você lidou isso com sua cabeça? Você pensou em desistir? Falou assim, não, isso aqui é muito furada. O que eu vou fazer? Vou desistir? Vou voltar atrás? Por algum momento você pensou nisso? Não, nesse começo eu não pensei de forma nenhuma nisso. Eu me apoiava muito no Vitor. Ligava praticamente todos os dias e aí o Vitor me ajudava muito, me ajudou também financeiramente. Não, cara, vamos dar conta, vamos te ajudar, vai dar certo, a gente confia em você, fica calmo, vai dar certo. E ele tinha razão. É importante dizer isso e ressaltar essas coisas, porque assim, para quem está assistindo e não sabe, né,
A galera de dentro da Prime meio que viveu esse processo, muitos vão se identificar. Mas para quem às vezes acompanha a gente e não entende e não conhece, o Henrique hoje é uma referência em Limeira, né? Então você conta essa história de você chegar num lugar desconhecido, com um negócio até então novo, e toda essa gama de desafios, a sua trajetória hoje, então não é dizer assim, cheguei no topo, mas já está bem mais alto, né? Mas assim, é uma trajetória que representa muito, porque você hoje, a unidade de Limeira, eu já ouvi isso particularmente de gente, de parceiros grandes e até de concorrentes, que em Limeira tem uma referência no crédito imobiliário, que é o Henrique da Prime, né? Então, eu acho que isso é muito reconfortante, mas pouca gente sabe o que internamente foi digerir isso. Então, eu entendo essa pergunta do Saulo e aí eu complemento e fico ainda nessa linha. Quais foram, assim, as fontes? Você já falou muito do Vitor, mas emocionalmente e profissionalmente, onde você mais do que você mais se alimentou para sair dessa fase de um início sem nada e começar a romper? Bom, primeiramente, Deus foi algo que naquele começo que você comentou, foi algo que eu busquei muito, que eu me reaproximei muito de Deus nesse momento da Prime, principalmente na figura do Vitor. Não tem como eu não comentar do Vitor. Tá ligado a história, Tá né? muito ligado e assim... E aí, em conversas com o Vitor, em ligações, ele falava muito, né, sobre, e aí eu comecei a buscar mais. Então eu me apoiei muito nisso, na minha família também. Minha mãe, minha irmã, meu irmão, sempre me apoiaram muito. Minha mãe, quando surgiu a ideia, ela achou que eu estava doido, né? Falou: esse menino tá doido, vai morar, não tem nem imóvel na casa dele, o que ele tá pensando, né? E assim, me apoiei muito na minha família, e em Deus, principalmente. E foi isso. Foi uma junção, é aquele negócio. Como se diz, eu estava com fome e eu precisava almoçar. E não tinha restaurante, eu tinha que ir atrás, né? Então, foi muito nessa necessidade. Assim, família, né? Teve alguns casos que o pessoal conta. Por algumas vezes, sua mãe, mais próxima assim, te ligou perguntando como é que tá, e a situação estava horrível. Muita gente fala, não tinha muito o que comer na gelada. Eles falam assim: não, mãe, tá tudo bem, tá dando certo aqui, para amenizar as coisas. Você chegou a passar por isso? Passei no começo principalmente. Minha mãe ligava, e como é que tá? Não, tá tudo bem. E tá dando certo, tá. Não tinha um cliente na esteira. Não, mas tá tudo bem, vai dar certo, tá tudo ok. Não, tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então, e não tinha móvel na casa. E aí você foi em 2019, que foi a primeira conversa com o Vitor e com o 2020. E aí você mudou... 21, fevereiro de 21. Fevereiro de 21. E aí você começou a fazer as visitas, certo? Você lembra, assim, qual foi o seu primeira imobiliária que te abriu, de fato, as portas? Quando você conseguiu pegar o seu primeiro cliente? Quanto tempo isso demorou para você emitir? Lembro, e é muito gratificante, porque eu fiz várias visitas em Limeira, e a última visita que eu fiz foi na Rock Imóveis, que hoje, se não for a maior, é uma das maiores imobiliárias de Limeira no mercado. Então, foi a última imobiliária que eu fui, e lá eu fui muito bem recebido. E, assim, a maior imobiliária de Limeira me recebeu e me abriu as portas quando eu estava chegando. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela Rock Imóveis, pelo pessoal lá. E aí eles me deram a oportunidade de fazer um processo. Mas assim, de cara ou demorou um? De cara. Eu não sei se era um processo que estava enroscado, e não, vamos testar esse rapaz aí, vamos ver do que ele é capaz. Assim. Com certeza era bucha. E aí peguei esse primeiro processo, e aí aquele todo trabalho. Tinha que abrir conta, tinha que fazer cadastro, tinha que... Acho que na época era Cone ainda, não lembro, chegava no e-mail, era um tempo para chegar esse Cone. Código. E aí foi esse primeiro processo, e aí deu certo. Aí comecei a fazer os processos da Rock. Muitos corretores têm muita confiança em mim. E esse primeiro processo você pegou, deu certo? Deu certo. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Então, isso é raro. E demorou muito tempo. 6 meses. Para emitir esse contrato.
6 meses. Foi o primeiro contrato. Eu lembro até hoje do nome da cliente, mas foram 6 meses e ali, o pessoal perguntava, eu não sei, deixa eu ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira imobiliária é Rocha? Rock, Imóveis. Até hoje estão com você. até hoje. Então é como se fosse assim, o seu amém dentro de. É a minha carteirada. É. Quando o pessoal pergunta, quais imobiliários você tem parceria, eu já falo, na Rock Imóveis. E ainda nessa linha, agora quando que foi o seu primeiro mês que você diz assim, deu certo. Você lembra disso? Assim, aquela primeira produção que você fala assim, não, agora. Eu sei que isso é muito relativo, né? Porque principalmente numa determinada fase de estruturação e consolidação, há ainda um gráfico um pouco, mas tem aquele momento que a unidade e você que está na frente como associado, você olha e fala assim, não, agora, não só pela produção, mas eu digo de produção, aquele primeiro momento que você olhou para o seu negócio e se até então tinha aquela pergunta assim, o que eu fiz na minha vida, mas agora ter essa certeza. Falou, não é. E Agora. assim, depois dos 6 meses também conta um pouquinho da trajetória, né? Até chegar esse momento, não, parece que agora eu vivo da Prime, né? Desde do primeiro mês de comissão, graças a Deus a gente nunca zerou. Sempre tivemos emissões e foi uma escada, né? O primeiro mês foi pequeno. Você depois lembra o valor do contrato? do primeiro contrato, desse. se eu não me engano, foi 215, uma coisa assim. E aí o primeiro mês com comissão, poxa, bacana, vou conseguir pagar as Tem uma contas, luz né? aqui. Aí depois, vou conseguir pagar as contas de novo. Porque a minha oração era essa, pai, quero zerar, deixa só eu zerado, não precisa acumular, deixa só eu quitar o do mês, né? O meu pedido era esse. E aí foi uma escada. Começou um pouquinho, aí veio mais um pouquinho e foi galgando. E aí quando eu vi mesmo que eu falei, opa, isso aqui tem futuro, né? Isso aqui dá pra gente tocar mesmo. Foi ali na virada do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, que Quase de um 22, quase um ano. E eu falei, opa, aqui se eu focar realmente dá pra gente galgar boas coisas. E nesse período, como o Saulo disse, que teve um período aí você falou que veio escalando. Mas o que você acha que é assim a estratégia ou o comportamento ou a ação que você manteve e que persistiu, porque teve que ter uma persistência e que deu certo, porque não foi só a Rock, né? Não. Você não se acomodou assim com aquilo que então foi a abertura que a Rock te deu. Agora eu tô com a maior de Limeira, pronto, Não. acabou, só essa é a minha fonte de captação. Então, como é que foi? Conta para nós como é que foi essa sua frequência de ações, o que você foi fazendo para ir escalando? O que você acha que você fez, que você viveu lá, que fez essa escala, esse gráfico subir? A primeira coisa que eu fiz foi realmente um mapeamento. Ó, tem esse tanto de imobiliária aqui, eu vou fazer visita aqui, dividindo nos dias das semanas. E aí fiz as visitas, fui em praticamente todas, e é o que a gente prega, porque crédito imobiliário, vamos ser sinceros, tem inúmeras assessorias, tem inúmeros concorrentes, só que existe só um Henrique, existe só uma Prime. E o que me diferencia, que eu acho, né? Porque pode ser até prepotência, mas eu penso que é justamente o meu tratamento. É a forma como eu assessoro o corretor, assessoro o cliente. Não é só um corretor de crédito, Não, de maneira nenhuma. correspondente. Não, você é um assessor. Eu sou um assessor e o meu atendimento, o nosso atendimento, eu prezo muito nisso. Eu tenho uma conduta lá em Limeira desde quando eu cheguei, que é uma reunião inicial. E eu falo para todos os corretores, todos os clientes, falo assim, olha, faz o seguinte, vem aqui, vamos fazer uma reunião sem compromisso. Porque às vezes o cara fala, putz, esse cara vai querer me vender, esse cara vai querer, sabe, não, já quer fazer reunião. Eu falo, olha, sem compromisso, só para eu poder te explicar o que é o financiamento, o que é o crédito. E aí vai o corretor e o cliente. E, cara, o número de conversão que eu tenho dessas reuniões é significativo, é coisa de 70%, 80%.
é difícil a pessoa fazer essa reunião, ter o crédito aprovado e ter a vontade de fazer o financiamento, que ele não faz. Porque ali eu dou um detalhamento de tudo. Eu explico tabela saque, tabela price, indexador, os seguros obrigatórios, formas inteligentes de se amortizar esse crédito. Então ele tem um vislumbre ali geral e ele começa a fazer conta. Ele fala assim, poxa, se eu seguir isso aqui, em 8 anos eu quito isso aqui, em 5 anos eu quito isso aqui. Eu acho que o Henrique falou uma coisa que é muito importante, até para as unidades pegarem isso para fazer, né, nas próprias unidades. É de fato ser o assessor, sentar com o cliente, sentar com o corretor, explicar o que é saque, explicar o que é price, explicar detalhar os produtos que a gente vende, né? Isso é ser um assessor de crédito, isso é ser um consultor, né? E assim, a gente está há muito tempo no mercado e a gente entende que isso é uma falha do mercado. Quando a gente criou a Prime, a gente veio com essa mentalidade. A gente veio de outro correspondente, né? A gente tinha outro correspondente e a gente sentia falta disso no mercado. Quando a gente veio para a Prime, falou, não, vamos fazer a Prime. E é isso que a gente tenta passar e eu acho que o Henrique faz perfeitamente isso lá em Limeira. Eu prezo muito por isso, o atendimento, a atenção, a educação. O pessoal fala assim, você tem que arrumar comercial para trabalhar com você. Eu falo assim, eu fico um pouco meio inseguro, eu preciso até trabalhar isso para poder aumentar um pouco a rede, a capilaridade, mas eu fico muito enraizado no que, pô, se essa pessoa, né, destratar o corretor, destratar o cliente, é o meu nome que está ali. Então, e eu prezo muito pelo tratamento. Uhum. A educação lá no meu escritório, ela é o prato principal. Não tem um dia que não tenha ela. Tem até dia que às vezes eu tô mais nervoso ali, aí eu deixo o telefone quieto, falo assim, calma, vamos dar uma respirada. Aí vou, tomo um café, saio, aí pego o telefone de novo para manter a linha de atendimento. E o presencial como um alvo, né? Assim, Fundamental. essa é uma discussão também no tempo atual, no cenário atual. Porque todo mundo, às vezes, nesse cenário mais apertado, que todo mundo precisa ampliar o funil de captação, a questão é onde eu invisto. Então, essa coisa do digital hoje que é importante, é uma estratégia, mas eu particularmente tenho orientado muito que o digital, às vezes, ele é necessário, sim, né? Mas o que a gente está ouvindo todo mundo dizer, e eu creio que essa sua percepção, a história que você está contando, é que o closer é no presencial. Você concorda com isso ou não? Totalmente, totalmente. O atendimento cara a cara, ele dá outro vislumbre pro próprio cliente. Tem muito cliente que eu falo assim, olha, faz favor, vem aqui no escritório, vamos, a gente se conhece, toma um café comigo, você vai conhecer minha estrutura, eu vou te apresentar minha empresa. E a primeira coisa que eu falo, os corretores que fazem parceria comigo, eles já têm decorado esse discurso, que eu pego o folder da Prime para todo cliente, abro, olha, eu vou apresentar a minha empresa, apresentar o que eu faço, aí conto como que nós trabalhamos, os bancos que nós somos credenciados, a forma de atendimento, como que a gente vai poder auxiliar ele, e aí ali ele já falou, opa, tá tudo bem, né? Alguém vai olhar por mim. Agora sim, você falando isso, muito massa, mas me ocorreu uma coisa assim. A gente está conversando isso aqui e parece que tudo foi dentro de meio que de um script, assim, muito perfeito, assim. Mas no meio desse negócio, eu sei, nós sabemos, que teve muita coisa, né, que saiu, assim, do controle. E eu queria, às vezes, lembrar, te pedir para trazer essa lembrança de alguma coisa, algum parceiro, por exemplo, que você falou, esse não volta mais. Porque a gente, ao longo da história, a gente sempre enfrenta problemas e às vezes a gente tem que cuidar de um processo que não por responsabilidade nossa, mas por todos os atores envolvidos, ele se torna um pesadelo, às vezes até para o cliente final. Como é que o Henrique, você teve que lidar com isso? Vamos ser direto. Já foi ameaçado de morte? Não, nesse ponto não. Você acredita? Já? Eu fui ameaçado de morte. Deus me livre. Não, eu tive uma história que eu tinha uma parceria com uma imobiliária e me passaram um processo. E aí isso tem o quê? Um ano e meio, se eu não me engano.
E aí o processo foi terrível, não deu certo, eu nem não entendi direito o que aconteceu, cancelaram e a gente não conseguia reaprovar, e aí perdemos o processo. E aí entrou uma advogada da cliente na história, tentou ajuizar a ação, enfim. E aí a imobiliária, obviamente, ficou muito chateado comigo, muito chateado com o que ocorreu. E eu sou muito de... Eu deixo as coisas... Eu não sou muito incisivo quando eu vejo que a pessoa não quer muito contato. Então eu deixei aquilo ali de lado e falei, cara, perdi a parceria, tá tudo bem. Umas vão, outras vêm, enfim. E aí toquei o escritório e ok. E a imobiliária foi crescendo, ela foi aumentando, foi expandindo e eu acompanhando essa expansão. E ok, passou-se um ano e meio, e aí eu tô no mercado esses dias recente, eu até tinha comentado isso com o Joaquim. Joaquim, como é que eu faço para retomar esse antigo contato? Ele, não, tenta ir lá, conversa. Um erro não vai matar todos os acertos, um processo não penaliza todos os outros. Eu falei, tá bom, boa. Aí beleza, aí um dia eu no mercado, tô lá com o carrinho fazendo compras, encontro a gerente de vendas, corretora, que é minha amiga, ela, Henrique, quanto tempo e tal, e eu falei, tava pensando em você justamente hoje. Ela, eu também, você precisa ir lá na imobiliária. Você sumiu, o que aconteceu? Eu falei, nossa, achei que vocês estavam chateados comigo. Ela, imagina, Henrique, isso acontece, sabe? Super educada. Aí eu falei, putz, graças a Deus, cara, que coisa boa, né? Assim, não é nem por retomada de parceria, mas é por saber que ela tinha desculpado, né? Que estava tudo bem. Então, isso é muito importante para mim. Mas você sabe que isso... Porque até por que eu puxei esse assunto? Porque todos nós aqui nessa sala já plantamos unidade, já abrimos unidade, né? Então, eu também. Eu entendo que uma das crises fortes na vida dos associados que estão começando é exatamente essa experiência negativa. E que ela rouba muita energia sem precisar. Sim. Porque acontece. Quantas vezes aconteceu comigo não por uma falha nossa, mas por uma questão que envolve diversos fatores. E a gente se penaliza. A gente se penaliza e a gente se bloqueia. Exato, foi Pensando essa assim, expressão que eu queria ter usado. né? Eu me bloqueei e falei, cara, deu errado lá, não vou mexer mais, sabe? Ficou chato. E aí encontrei com ela no mercado, ela, Henrique, você tem que ir lá na imobiliária, eu preciso de parceiro igual você, Henrique, onde você tava? Eu falei, tô no mesmo lugar, meu escritório tá na mesma rua. Aí ela, vai lá na imobiliária, vamos fazer um café. Aí eu falei, deixa comigo. Aí eu tava aqui em Minas, passei, comprei uns doces de leite, aí levei uns pão de queijo, fiz um café, ela, tudo certo. Aí dei um treinamento lá recente. Que bom. Henrique, a gente falou assim, só voltar antes da gente ir para a próxima parte. Você falou que assim, ficou para emitir o contrato 6 meses, fez visita em praticamente todas as unidades, todas as imobiliárias, né, lá de Limeira. E eu acredito que você tenha recebido muitos nãos, né? Nossa No começo. senhora, você tá doido. E você chegou a revisitar essas imobiliárias depois? Como que você conquistou essas imobiliárias que te deram um não, te fecharam a porta no começo? Eu tô te falando pra você contar um pouco dessa sua experiência, porque quem tá começando na Prime vai passar por isso. Sim. E isso não é o final ali, o não é o final, né? Não, de maneira nenhuma. Ouvi infinitos nãos e voltava. Entrar e falou, tudo bem, ó, estamos com a novidade aqui assim, dessa forma, ó, o banco tá fazendo agora desse jeito. E aí eu comecei a retornar. E assim, o que acontecia muito? O meu nome começou a ser falado. Então, aquelas imobiliárias que eu havia ido e tinham me dado um não, às vezes me chamavam. Já o corretor Henrique, você esteve aqui na imobiliária, eu estou com a simulação, você consegue fazer? Foi dessa forma. Fui voltando, fui aos poucos. Eu tento ser muito orgânico. Eu gosto de entrar sem ser visto e sair sem ser notado. Isso é até um problema que eu preciso melhorar. Eu tento não ser muito chamativo, digamos assim. Uhum. Então eu sou muito na minha. E aí eu vou aos poucos.
por exemplo, nos bancos, eu não cheguei fazendo visitas em agências. Não, eu não parti dessa linha. Eu já chegava com o cliente. O corretor me passava um cliente, aí eu ia no banco, colocava blazer, terno e chegava lá: oi, tudo bem? Eu sou o Henrique da Prime, eu tô com um cliente aqui para começar. Você consegue consultar o CPF? Ah, esse aqui tá bom, não sei o que, não sei o que. Vamos abrir a conta, o que eu preciso trazer para você? Aí foi ali. Ali já era uma entrada. Aí o gerente já fazia um processo, dava certo, ele: opa, esse rapaz aí parece que... E eu ia ir todos os dias na agência. Aí ali do lado da mesa desse gerente tinha outro gerente. Aí eu: se eu te passar um CPF, você consulta? Ah, consulto, pode mandar. Ia no outro: se eu te passar um CPF, você consulta? E aí eu fui ramificando. Uhum. Isso na agência do Exclusive. E aí a minha produção começou a aumentar. E aí um belo dia meu telefone toca. Era da gerente geral do Prime. É o Henrique? Eu falei: é o Henrique. Por que você não manda processo pra cá? Cadê? Por que você não tá rodando na minha agência? Eu falei: ah, porque eu tô começando agora e... Enfim, o cliente Prime, ele é um cliente mais selecionado, eu tô começando no mercado. Não tinha vergonha de falar isso, que eu tava começando. Ela: não, mas eu quero os processos aqui na minha agência. Vem aqui. Aí fui lá, aí ela me conheceu, me apresentou para a agência toda. Então foi bem orgânico, a unidade de Limeira foi muito orgânico nesse sentido. Eu nunca impus a minha presença. Então eu sempre chegava com uma indicação, eu sempre ia na imobiliária. Então foi bem orgânico nesse sentido. Mas você não ficou sentado na mesa esperando isso vir, né? Por mais que você, como você disse, você tenha essa postura não tão, assim, de causar alarde, de fazer muito barulho, mas o deverzinho de casa você fez e fez bem. Sim. Eu não ficava no escritório, eu ia muito nas imobiliárias, muito na rua. Às vezes não tinha nada para fazer na agência, eu ia lá, sentava, tomava um café, conversava com o gerente, dava uma andada ali na agência, cumprimentava o segurança e dessa forma. Então eu não ficava dentro do escritório, não tinha por que eu ficar dentro do escritório. Como é que eu vou ficar dentro do escritório? Não tinha nem processo, né? Então eu tinha que, como se diz, bater pé, tinha que bater perna. E aí a gente chegou com um ano, assim, pagando as contas, Foi. né? E que momento que foi que você falou assim: cara, isso aqui é bom, assim... Não, agora de fato eu consigo juntar dinheiro sem pagar as contas. Eu já tô conseguindo juntar um dinheirinho. Esse fato foi ano passado. Porque o pessoal... Mas é bom falar isso, porque o pessoal acha que estruturar uma empresa, e em qualquer setor, É rápido. é rápido. E não é. Não é. Para você ter um nome, para você ter uma estrutura, para você deixar de ser um sonhador, para ser um empreendedor, um empresário de fato, isso leva tempo, né? Isso não é da noite pro dia, não é um passo de mágica. É através de muito estudo, muito esforço, muita visita, né? Muita experiência. Isso de fato é muito verdade. Não é da noite pro dia e assim, os obstáculos são infinitos, eles não param. Então, uma mudança de política de crédito, uma vistoria às vezes que dá errado, ou um cliente que ia fazer e não faz. Então, a gente não tem uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo. É pegar os ingredientes ali com o que você tem e ir. Não faz assim da noite pro dia. Depois de um ano, assim, que as coisas começaram a melhorar, assim, quanto tempo para que chegou, você falou assim, cara, nossa, eu fiz minha maior produção, assim, quanto tempo demorou isso? Assim, hoje eu estou, igual você falou assim, no início da reunião, né, hoje ele é referência, a principal referência do mercado. Em quanto tempo você fala assim, hoje, depois de quanto tempo eu sou referência no mercado de Limeira? Isso foi ano passado. Foi 2024, que aí eu sentei e falei, poxa, realmente isso aqui dá pra... É aquilo que você falou, dá pra pagar as contas, sobrar um pouquinho. Então foi ano passado que eu realmente... Porque 23 a gente teve uma crise muito forte. E aí 22 já era bem recente da minha chegada. Então, mas assim, sempre tive picos.
Então tinha mês que era muito bom, e aí tinha uns meses mais ou menos, aí vinha outro muito bom. Aí, mais 24 foi um ano que a gente fez, né? Ganhou o mercado. Ganhamos o mercado mesmo, É assim. quase 3 anos, 3 né? anos. De 3 anos. É. 3 batalhando. anos. E assim, eu acho ainda que tem muita coisa para eu buscar em Limeira. Óbvio. Tem muita coisa. Eu sei, eu tenho noção disso. Tem muito mercado para mim ainda desbravar. Tem muitas imobiliárias ainda para me conhecerem. Na verdade, não me conhecer o meu trabalho. Porque me conhecer já me conhecem. Mas o meu trabalho, às vezes, ali ainda não consegui entrar de fato. Ô Henrique, agora sim, é muito bom a gente falar sobre essas questões de estratégia, mercado, mas eu acho que também é importante uma figura como você, com relação a tudo que você é, sua idade, sua formação, sua característica, dizer o seguinte, porque você construiu uma vida em Limeira. A sua vida hoje, ela foi construída praticamente com a Prime. Sim. Você me corrige se eu estiver errado. Não, tá correto. Você sai de Tuiutaba e hoje você tem uma vida. Então você não construiu só um negócio. Você construiu com todas as curvas que a vida fez, né? Uhum. Mas você construiu uma vida. E eu queria te perguntar e te ouvir falar sobre essa sensação. Como é que você se sente? Você olha para trás, sair de Tuiutaba, como você disse, foram 3 anos atrás de um negócio, de uma oportunidade. Mas hoje, e também assim, aí uma coisa até meio paternal, não que eu sou velho, mas uma questão ancião assim. da praia. Aí, a piadinha, depois corta aí. É porque você conhece toda a história, todo o começo. Eu entendo. A questão assim do coração de saber como que o Henrique tá. Como é que você tá se sentindo? Como é que é pra você hoje estar em Limeira, na realidade que você vive, convivendo com as pessoas, porque você teve que até criar um novo ciclo de amizade, né? Assim, Sim. você tem lá toda a sua história, eu sei que você é um cara do jiu-jitsu, que tá lá, enfim, tudo, do ponto de vista profissional também, mas integralmente, qual que é a sensação hoje do Henrique? Olha, a sensação mesmo hoje, Iba, é gratificante. Eu tenho muita gratidão por tudo que me aconteceu, da forma como foi, para como eu tô hoje. Então é uma gratidão que eu sinto genuína. Eu sou muito grato por tudo, toda a minha história. E assim, o que você falou sobre mudança, sobre você começar um novo ciclo, e eu sofri bastante nesse começo, porque o pessoal lá em Limeira é um pouco fechado. E a gente aqui de Minas, você conhece o camarada hoje, hoje de tarde, de noite, você tá tomando um café, uma cerveja, fazendo um churrasco. Lá não, lá o pessoal é muito mais fechado. E aí também isso também foi um obstáculo. A própria turma do jiu-jitsu me ajudou muito. Mas assim, o que eu sinto de fato é uma gratidão, é uma evolução que eu tenho e que eu vivo diariamente. Quando eu olho para trás, eu falo, poxa, aonde, eu tenho muito isso, como eu cheguei até aqui, né? Tem hora que eu não acredito, eu falo, cara, por quê? Do nada, tipo, não do nada, lógico, tem toda uma história, mas a hora que a gente para refletir, a hora que eu penso, eu falo assim, não tinha chance. Na verdade tinha, né? Mas enfim. Então eu olho com muita gratidão para isso e vejo essa evolução de uma maneira muito feliz mesmo. É basicamente esse o sentimento. Então o Henrique tá bem. Graças a Deus. Que bom. E A gente está caminhando para o final e eu gosto sempre de fazer essa pergunta. O que a Prime é para o Henrique? O que a Prime representa para o Henrique? Se fosse falar assim, ó, a Prime representa isso na minha vida hoje. Qual é o seu sentimento Prime? Olha, a Prime para mim é difícil a gente falar. É difícil a gente falar porque foi um crescimento. A Prime significa hoje a minha empresa, né? É onde onde eu trabalho, onde fomenta lá em casa, onde eu busco realizar os meus sonhos através da Prime. Uhum. Então é um sentimento muito, muito bom, é gratidão mesmo, é o sentimento que eu sinto
gratidão, é admiração. Eu tenho muita admiração pela Prime, pelas pessoas que compõem a Prime, que já compuseram, enfim. Então é basicamente esse o sentimento, é gratidão. E o que você falaria para aquele Henrique que foi conversar com o Zé Breno, com o Vitinho, e iniciar a Prime? Qual que era o seu conselho para aquele Henrique que tá começando a abrir uma unidade? Bom, o conselho que eu Ou pra daria... quem abriu uma unidade, está no começo ainda, qual que é o Essa seu seria a conselho? minha pergunta. o conselho que eu daria é não desista. Parece clichê, mas de fato é o que a gente vive. Não para. Cuidado com o que você diz, com o que você faz, mas vai. Seja você, não tenha medo, você é capaz. É basicamente isso que eu falaria pro Henrique lá de trás. Ou então eu falaria, rapaz, por que você não começou antes? Henrique, faria tudo de novo então. Tudo de novo. Viveria essa loucura. Sim, viveria sim. Porque foi o que me moldou. É o que eu sou hoje, é clichêzão, né? Mas é de fato o que acontece. É isso. Bom, Ti, quero agradecer demais sua presença aqui. Toda essa história, na verdade, acho que eu falo em nome de toda a diretoria, dos sócios fundadores, que nosso coração também é gratidão. Por todos aqueles que acreditaram na visão, que acreditam todo dia na visão. E é isso, onde tem Prime tem história, Henrique. Muito obrigado. Que a gente continue construindo muitas histórias. Há muitas histórias ainda para a gente construir juntos e a gente só pode desejar, né, Sal, sucesso, que a gente continue juntos, vivendo essa evolução. Ainda não chegamos no topo, vamos para cima, não é Vamos. isso? Isso mesmo. Eu queria agradecer, assim, de coração ao Henrique, né? Porque a Prime é a Prime hoje, não é por conta do Sal, não é por conta do Vitinho, não é por conta do Giba ou do Joaquim ou de qualquer outra pessoa. A Prime é a Prime por conta do Henrique, das outras unidades, né? Que acreditaram no projeto, como o Giba falou. Então, a gente queria agradecer de coração, por ter continuado, Eu né? que agradeço. Insistir, ter continuado sonhando pela Prime. E queria te agradecer, meu irmão. Muito Eu que obrigado agradeço. mesmo. Parabéns pela sua Obrigado. conquista. Eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para Limeira acontecer. Se Deus quiser. Eu agradeço vocês novamente. Eu amo muito isso, amo muito vocês. Vocês representam, vocês fazem parte da minha história. Então, obrigado vocês mesmo, de verdade. Bom, então a gente não podia deixar de marcar esse momento. A gente quer deixar aqui uma lembrancinha para você, Henrique, em nome de toda essa história construída, em nome assim, é só uma lembrancinha mesmo, mas para que ficasse marcado mais uma vez essa nossa relação, né? Então, obrigado mesmo, meu irmão. Eu que agradeço. Sucesso, tamo junto. Bom, esse foi mais um episódio aqui, onde tem Prime, tem história. Esse é o Primecast. A gente quer agradecer também você que acompanha, te convidar a estar sempre por aqui, sempre com conteúdos que de fato vão trazer algo relevante para a sua vida. E eu te espero no próximo episódio.